Hoje é o dia mais feliz da minha vida e eu agradeço por tudo ser tão perfeitamente conectado. A gente pega a fauna, a flora, a natureza é perfeita. Que nem tem gente que fala, tu não pode matar, tipo, as lagartixas, tem gente que mata, mas aí as lagartixas, como escorpião, outros animais, você vê quando uma certa espécie fica em extinção, desequilibra tudo, né? Toda uma cadeia se modifica, porque tudo é perfeito, tudo é feito milimetricamente por Deus, né? E falando justamente sobre isso, a gente vai falar sobre os mundos, as diferenças, né, dos planetas. E vamos lá, mundos transitórios, questão 234. Como ficou dito, existem, né, espíritos que estão em locais, né, planetas de repouso, digamos assim. Aí sim, há mundos particularmente destinados a esses seres. Eles podem habitar temporariamente. São posições intermediárias entre outros mundos, né, graduados de acordo com a natureza do espírito, podendo alcançar, né, um bem maior, outros planetas. Os espíritos, né, que habitam esse mundo, eles podem deixar pela sua vontade esse planeta? Sim, os espíritos que se acham nesses mundos podem deixá-los e irem para outro. Imaginai como aves que de passagem pousam em uma ilha e refazem as forças para outro destino, né? Esses mundos de repouso que eles falam. Os espíritos progridem durante a sua estada nesses mundos transitórios? Resposta: certamente. Aquele que se reúne assim os fazem com o objetivo de instruí-los e poder mais facilmente obter a permissão para alcançar lugares melhores de ascensão, né? O espírito, onde ele estiver, ele vai estar sempre evoluindo. Mesmo que seja ali na dor, ele está evoluindo. Os mundos transitórios, por sua natureza, especialmente, são perpetuamente destinados aos espíritos errantes? Não, a sua posição é apenas transitória. Aí a gente tem perguntas dentro da pergunta, né? Que esses mundos devem ser desprovidos de beleza naturais, né? Aí que diz que não, né? Aí visto que esse mundo é transitório, a Terra já teve esse estado assim de tipo apenas um planeta onde os espíritos vão lá para refletir, algo assim, né? Estudar, se aprimorar. A resposta é durante a sua formação. Aí aqui, ó, até sublinhar, ó, nada é vazio, tudo é habitado. Aí fala lá na época em que o planeta Terra ele vivia inúmeras transformações. A gente poderia, nos livros da história, geologia, né, o planeta era totalmente diferente, o magma, a temperatura do planeta era, sei lá, 1000 graus Celsius, né, não teria vida física no planeta, mas havia vida, poderia dizer para espiritual, havia vida, porque nada no universo, nada, nenhum espaço vazio, ele pode parecer pra gente, nosso olhar material, mas ele não é vazio. Ali há espíritos que eles estão se purificando, eles estão aprendendo, estão evoluindo para se preparar, entendeu? E a gente há livros às vezes mais espiritualistas, assim, que entram em detalhes, que falam, porque a gente vai acompanhando, que a gente vem do, como diz lá no início do livro, a gente vem do reino mineral pro reino vegetal, pro reino animal, até chegar a seres humanos. A gente dos seres humanos, a gente na nossa, né, mundo materialista fala assim, não, seres humanos é o auge, né, a supremacia, assim, seres mais evoluídos, né, comparando nós com os animais, com as plantas, né, com o reino mineral, que o reino mineral é muito pouco estudado se a gente for analisar, né, quando o espiritismo fala que a gente foi do reino mineral, a gente às vezes nem raciocina o que é mineral, né, a gente já foi ali, uma rocha, aí é algo que, né, não tem, como que a rocha não tem vida, mas o conjunto ali, né, há algo, a gente poderia falar as amebas, elas são ou plânctons ou coisa assim, às vezes a gente pode imaginar, um mineral ele não tem uma vida física, mas ele tem incutido ali algo que Deus colocou, que é para acontecer o despertar. Tentar mais ou menos explicar assim por esses inúmeros livros que eu já li sobre o tema, né? Não são tantos quanto eu queria, mas de diversas, a maioria é espírita, mas eu gosto também de estudar a parte oriental, dos budistas, dos hinduistas, dos espiritualistas em gerais, que é interessante, mas focado mais no espiritismo. O que o espiritismo diz? A gente passa do reino, né, mineral. O que acontece? A gente é criado por Deus, a gente não nasce já pensando assim, super inteligente, amando e fazendo sacanagem com os outros, ou então fazendo coisa... Não, a gente... É difícil pra gente imaginar, porque a gente tem a criação de que Deus fez a gente já assim, ó. Mas não, Deus ele é tudo lento. O que Deus fez? A gente estava lá no reino
mineral, a gente lá o minério. A gente não tinha noção, a gente só sentia alguma mudança de temperatura, algo assim. Não tinha uma noção. Aí a gente vai virando planta, aí a gente começa a passar a ter necessidade, né? A gente tem uma necessidade, né? As plantas, elas... É que nem quando vê... tem gente que diz que a pessoa com uma energia ruim, a planta, ela, né, sofre. E a pessoa com energia melhor, ela se renova. É muito interessante. E aí a planta, ela começa a ter um pouquinho mais de percepção, mas ela não tem ainda o sistema nervoso central, que é o que dizem que, né, que as plantas não sentem dor, mas elas têm ali, elas vivem, elas têm uma... E depois os animais, a gente passa, tem os pequenos animais, os insetos, que eles pensam em bando. As abelhas, eles ainda não têm a sua personalidade ainda, eles estão em conjunto, eles simplesmente vão, e depois vai passando para os outros animais, e vai indo. Aí a gente tem os animais selvagens, eles têm, né, são guiados pelo instinto. Aí a gente já tem os animais domésticos, que a gente poderia classificar assim, que eles já estão sentindo. É que nem você dizer que um cachorro, ele tem sentimento, ele sente ciúmes, ele sente tristeza, ele sente felicidade quando você chega em casa. E assim ele vai evoluindo. O contato com os seres humanos vai despertando essa vontade dele de querer ser um ser humano. Toda aquela mitologia que a gente tinha antigamente de anjos, ela tem um fundamento. Ela tem um fundamento legal, ela não é criada a esmo, né? E assim a gente pode dar um exemplo. Às vezes a gente vê os filmes, né, espíritas. Os filmes espíritas, eles falam da vampirização. A gente vê os filmes de Hollywood, tem os vampiros. Aí você pensa, ah, não tem nada a ver. Não tem nada a ver, mas ele tem uma certa influência, entendeu? Porque os espíritos, né, que vampirizam os outros, eles não têm aqueles ali, eles não são assim por sangue, eles não botam aqui, né? Mas os espíritos que vampirizam as outras pessoas, eles roubam a energia das pessoas, eles chegam perto, eles vão tirando a paz da pessoa, eles tentam pegar ao máximo a energia daquela pessoa, né, usar pro mal. Então tem uma base. E essa cultura que a gente tinha antigamente, né, da mitologia, da Igreja Católica acreditar em anjos, ela não é tão absurda quanto a gente às vezes racionalmente pensa, não existe anjo, não sei o quê. Existe, mas são casos excepcionais. Assim, São Francisco de Assis. E aí assim, quando eles atingem o estágio de anjos, eles ainda antes disso eles não são. Tem, se não me engano, antes de virar anjo, tu vira querubim, que aí você é uma espécie de um anjo, o seu corpo espiritual começa a adquirir umas asas, aí depois vem um anjo, aí depois vem arcanjo, e só Deus conhece essa... E os espíritos evoluídos conhecem essa divisão, né? Mas é importante ressaltar que a gente não está ainda no topo, a gente está no meio dessa escala, a gente, graças a Deus, já não é mais uma planta, a gente já tem autonomia para pensar, a gente já não é animal também que tem sentimento, mas que seguir pelo instinto, mas nós ainda temos muito a trilhar, muito caminho a ser percorrido. E é isso, um grande abraço, fiquem com Deus.